há uma coisa que nós nunca podemos nos cansar de fazer, é fazer o bem. Hoje, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação. Espírito Santo, fala conosco e nos abra o entendimento para que possamos entender a Tua vontade. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação em Tuas mãos. Amém. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. Veja que é importante você estar sempre orando pelo seu pastor, pedindo para que Deus venha usá-lo através da boca dele, você venha ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e entender o querer, a vontade do Espírito Santo. Olha o que o Bispo Macedo diz: rogai por nós. São muitas as adversidades enfrentadas pelo servo de Deus na divulgação do Evangelho. É por isso que Paulo pedia à igreja que orasse por ele e por seus companheiros. Dessa forma, eles seriam guardados dos homens perversos e ainda levariam a palavra de Deus aos aflitos, sem sofrerem nenhum empecilho. A oração abre portas, sustenta espiritualmente a obra e os servos de Deus, frustra os projetos do diabo e promove o avivamento do Espírito Santo na igreja. O 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E é verdade, nem todos aceitam a fé, né? A pessoa que aceita a fé, ela está disposta a pagar o preço da fé, que é abrir mão das suas vontades, abandonar costumes, tradições e tudo para poder colocar o novo em ação. O 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Então, Deus é quem nos guarda de todas as obras do mal. E Ele nos confirma na fé. Bispo Macedo escreve assim, Deus guarda do maligno. Satanás nunca desistirá dos seus objetivos. Impedir que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus e derrubar os que estão na fé. Para isso ele surge com todo tipo de tentação, perseguição e injustiça, porém Deus protege aqueles que são seus e não permite que o mal algum os atinja. Por isso a necessidade de nós estarmos orando pelos nossos pastores, pelos nossos bispos, por aqueles que estão responsáveis pelo trabalho da obra de Deus. Porque o diabo vem com toda a força para tentar atacá-los e derrubá-los. Porque se um homem de Deus que está no altar, ele cai, quantas pessoas que ao longo do ministério dele estavam olhando para ele, né? Vendo ele ali no altar e que talvez não estavam tão firmes na fé e poderão cair na fé também. Olha o 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, olha a orientação do apóstolo Paulo para aquelas pessoas que não queriam nada com Deus, ou que haviam se desviado dessa fé. Era literalmente apartar deles. Às vezes você vê na igreja, por exemplo, uma pessoa que caiu na fé, que se afastou, e às vezes as pessoas da igreja, da própria igreja, elas se afastam dela e falam assim, poxa, mas ela precisa tanto de ajuda agora nessas condições? Nem sempre. De fato, há pessoas que caíram, são humildes e elas buscam, né, a ajuda daqueles que estão na fé. É diferente daquelas que, por causa do orgulho, elas se fecham, mas elas querem manter as amizades com aquelas pessoas que continuam na fé. Então não dá, é melhor se apartar dela. Porque da mesma forma que o mal fez elas caírem, vai nos fazer cair também. Um exemplo bem simples é o que a gente vem vivendo nos dias de hoje. A proteção com a máscara, com álcool em gel, para poder se livrar de um vírus. Aí você entende também para o lado espiritual. O que eu posso fazer para blindar a minha fé, para guardar minha salvação, como eu tenho me guardado do vírus? O Bispo Macedo escreve assim, do 6 ao 12 o comentário. Que vos aparteis. Havia na igreja de Tessalônica alguns
que não gostavam de trabalhar. Eles viviam para se aproveitar da generosidade dos demais ao invés de irem à luta pelo seu próprio pão. Paulo já havia falado sobre isso na sua primeira carta, mas já que alguns não seguiram sua instrução, foi necessário usar sua autoridade apostólica para mandar os cristãos tessalonicenses se afastarem daqueles aproveitadores. Veja, uma coisa é ajudar um necessitado que não tem condições físicas de trabalhar em prol do seu sustento. Outra, totalmente diferente, é sustentar um preguiçoso que não quer trabalhar. O 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos partamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Aí você pode até perguntar, mas que trabalho é esse? Literalmente, era o trabalho braçal, o trabalho mesmo. Paulo, ele confeccionava tendas para vender e poder se sustentar e continuar fazendo a obra. O 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos, exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por isso, mesmo que diante daquelas pessoas que não queriam fazer nada, nós não podemos olhar para ela e desanimar e pensar, todos são iguais. Não, eu não posso julgar todo mundo igual. Eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Às vezes a pessoa para ver que ninguém está fazendo as coisas, mas ela parou para ver isso. Você não pode parar, faz a sua parte. Dentro da obra de Deus, faça a sua parte, porque a recompensa vem de Deus. 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. O bispo Macedo escreve assim: se alguém não obedecer, Paulo finaliza a sua recomendação aconselhando os tessalonicenses a observarem e a não se misturarem com aqueles que continuam desobedecendo ao que ele havia orientado. Não era para tratá-los como inimigos, mas sim para corrigi-los como irmãos. Embora essa orientação seja específica para uma determinada situação, ela pode ser estendida a várias outras do dia a dia. Sabemos que entre o povo de Deus há aqueles que não enquadram a sua vida de acordo com a palavra. Por isso, além de viverem causando contendas e semeando discórdias, estão sempre insatisfeitos com algo. O melhor a fazer é não se misturar com eles para não contaminar a própria fé. Isso não significa desprezo, e sim vigilância. Você até pode dizer assim, mas eu gosto tanto daquela pessoa, mas nesse momento ela não é uma boa amizade para você, é melhor você fugir dela. 15. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Entendeu? Você não criou um inimigo. Você só não vai mais andar com ela porque não compactua com seus pensamentos. 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui nós terminamos essa segunda epístola, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E amanhã nós vamos começar 1 Timóteo, primeira carta que o apóstolo escreveu ao apóstolo amado, lembra? O seu discípulo Timóteo. Então, nós temos muito que aprender com essa carta. Olha, com todas, Com cada carta nós aprendemos uma coisa que às vezes nós não estamos praticando. E o segredo da palavra de Deus, ela é tão profunda, ela é tão intensa, a palavra de Deus,
porque ela nos leva não só apenas decorar um texto, não é essa a intenção do Espírito Santo, mas a intenção do Espírito Santo através das cartas, da Bíblia, na totalidade dela, é nos fazer pensar. Porque aonde que Deus vai agir é justamente quando nós avaliamos, pensamos, questionamos. Você não pode aceitar qualquer pensamento, qualquer doutrina, sem antes questionar, perguntar primeiro. Por isso, quando você medita na palavra de Deus, você está tendo um encontro com a verdade que é Cristo. E Ele então liberta você de toda escravidão, de todas as algemas, de todo o mal. Fique com Jesus, partilhe esse vídeo com mais pessoas, vamos evangelizar para que o nosso Senhor Jesus volte rápido.